Olá, hoje é dia 7 de dezembro de 2023. O Grupo de Conjuntura está aqui reunido hoje para tratar do PIB trimestral, os dados do PIB trimestral que foram anunciados no começo desta semana. É, eu vou fazer aqui uma brevíssima introdução e passar aqui para os meus colegas, só colocando uma questão, porque eu acho que esse PIB trouxe notícias boas e notícias muito preocupantes. Eu fico um pouco mais preocupado do que é, feliz, mas aí vamos ver cada um como é que está vendo esse resultado. O que eu chamo de notícias boas são basicamente duas. Uma é que a economia, apesar do dado agregado do PIB ser praticamente uma estagnação, né? Variação de 0,1 é praticamente estagnada, a economia, né, como um todo, mas isso muito por conta da agropecuária, que teve um crescimento negativo, devolveu a parte pequena, mas da alta que ela já teve, foi muito expressiva, sobretudo no primeiro trimestre. Mas o setor serviços e a indústria, no conceito PIB, ambos cresceram 0,6, então a economia ainda está se movimentando. E quando a gente olha pelo lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 1,1, ou seja, está pelo terceiro trimestre consecutivo crescendo nesta mais ou menos próximo a esse ritmo, que dá um crescimento de 4% anualizado. Então, isso aí, digamos assim, são lados positivos, né? Porém, é, a, a grande preocupação é a questão do investimento. Eu não vou explorar aqui, não, mas só constatar um crescimento negativo de 2,5% no trimestre, já o quarto trimestre de crescimento negativo na formação bruta de capital fixo, a taxa de investimento está ficando muito baixa. Então, a preocupação que eu acho que surge é basicamente a seguinte, que a gente tem, de um lado, a demanda ainda crescendo, não sei como isso vai continuar nos próximos semestres, mas ainda está crescendo de uma forma expressiva a demanda de consumo, e a capacidade que, a julgar pelos dados de investimento, não está acompanhando. Isso aí é, normalmente é resolvido com inflação ou déficit do balanço pagamento e transações correntes. Neste momento, nós não estamos tendo problemas nem no balanço de pagamentos, nem na inflação, que estão se comportando bem. Mas este resultado um pouco, se prossegue uma combinação desse tipo, evidentemente sugere problemas desse tipo no futuro, né? Então, eu vejo assim, só colocando de uma forma muito geral uma questão que eu acho que é mostrada por esses resultados do PIB. Mas eu não vou me estender aqui, não, vou passar aqui para a Margarida, que inclusive vai falar um pouquinho mais dessa coisa do investimento e da questão do setor público, e depois o Caio vai tratar mais em detalhe os resultados desse PIB. Margarida. Então, embora o PIB do trimestre do terceiro tenha surpreendido positivamente, que eu mesmo esperava uma queda, né? Esse crescimento ele é preocupante, porque eu diria que ele é de fôlego curto. Nós temos aí duas forças motoras muito grandes, né? Que explicam o crescimento do consumo. Esse crescimento do consumo está sendo turbinado, ou foi turbinado, por fortíssimos estímulos fiscais, os mecanismos enormes de transferência de renda. A PEC da transição esse ano permitiu um adicional de gasto público de quase 160 bilhões de reais, e a maior parte dele se converteu em mecanismos de transferência de renda, né? A valorização do salário mínimo, o incremento do Bolsa Família, o aumento do salário para o funcionário público. Então, a gente tem uma série de medidas aí que tem impacto muito grande no consumo, e, de fato, isso apareceu, né? Por outro lado, né, a queda dos juros, o projeto Desenrola também explica parte dessa elevação aí do consumo, mas eu gostaria de destacar o papel do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, como a gente já sinalizou em outros podcasts, ele continua muito resiliente, com aumento do salário médio real e, sobretudo,
da massa salarial, né? Que isso impacta diretamente o consumo. Então, também temos aí um mercado de trabalho por trás desse número do consumo. Agora, o que realmente é muito preocupante é a queda dos investimentos. Em 12 meses, o investimento caiu 1,1%, enquanto o consumo cresceu 3,7% e o PIB 3,1%. É claramente um crescimento de fôlego curto. Por quê? Porque o consumo cresce, o investimento cai, como o Francisco colocou, e isso vai bater no teto da capacidade produtiva mais cedo ou mais tarde, e aí vem mais inflação ou déficit de transações correntes, que são aí grandes desequilíbrios que podem gerar uma reversão cíclica desse processo, né? Além disso, os fortes estímulos fiscais este ano, no ano que vem, serão menores. Então, também aí a gente tem um processo de crescimento este ano, um padrão também de fôlego curto, porque o consumo não vai, esse estímulo fiscal que foi dado esse ano, no ano que vem, certamente será menor, por imposição das novas regras fiscais, enfim, e que esse ano foi um ano atípico em termos de aumento do gasto primário permitido pela PEC de transição. A taxa de investimento está num nível muito baixo, 16,6%, e isso também nos remete a uma outra discussão que a gente vem fazendo aí, né? Isso compromete o PIB potencial, né? Nós temos aí uma discussão hoje de quanto esse PIB potencial estaria sendo, quanto ele estaria crescendo, né? E a gente tem aí dados que, sem fazer ainda contas, mas o investimento em queda, que é um fator fundamental para explicar crescimento de PIB potencial. O fim do bônus demográfico. O que resta é o aumento da produtividade. E também a gente não tem indícios de incremento dessa produtividade para compensar as outras duas variáveis que são chave para a definição do crescimento do PIB potencial. Então, em certo sentido, esse dado, esse padrão de crescimento diagnosticado aí por esse terceiro trimestre de 2023, ele é um padrão que não se sustenta no longo prazo. Caio, eu passo a palavra para você, você vai explorar tudo isso com mais detalhes. Obrigado, Margarida. Eu vou retomar, vou seguir nesse ponto de vocês. O meu tema central é fazer comentários sobre a composição desse crescimento do PIB desse ano. Como o Francisco falou, tende a ser praticamente igual ao do ano passado, mas com uma composição completamente diferente. E isso tem implicações preocupantes do meu ponto de vista sobre a solidez desse crescimento à frente, né? Esse crescimento que a gente está sendo observado. Uma maneira de olhar essa questão da composição é, primeiro, ver, eu vou explorar isso pela ótica da demanda, basicamente, do PIB, vendo a contribuição para o crescimento pela ótica da demanda. Então, o que é isso? É ver quanto cada componente da demanda do PIB contribuiu para o crescimento total do PIB. A gente faz isso pegando a taxa de crescimento de cada variável de demanda, ponderada pelo seu peso no PIB. Olhando assim, a gente vê que tanto o crescimento de 2022 quanto de 2023, eles foram basicamente puxados, né, pelo consumo das famílias e pelas exportações líquidas. Basicamente, foram esses componentes do PIB, da lógica da demanda, que exportação líquida, quer dizer, crescimento das exportações subtraído do crescimento das importações. O impacto disso no crescimento, na contribuição para o crescimento. Então, foram basicamente esses componentes, mas com uma diferença bem expressiva entre 2022 e 2023. Quer dizer, em 2022, nós tivemos um crescimento do consumo das famílias de 4,2%, que dá uma contribuição de 2,5% para o crescimento total de 3% do PIB. Né? E as exportações líquidas contribuíram com 0,9%, quer dizer, fazendo a conta, dá 3,4% mais do que cresceu o PIB. O resto é porque o resto teve uma contribuição negativa no ano de 2022, basicamente estoques, redução de estoques. Já em 2023, o consumo das famílias continua resiliente, como a gente tem destacado, mas caiu de 4,2 para 3,3 é uma estimativa minha, tá, para o ano. A gente já está fechando o ano, não deve ficar, a estimativa não tem muito como estar errada, enfim. 3,3 é a minha estimativa para o consumo das famílias nesse ano.
o que dá uma contribuição por essa conta, vai dar uma contribuição do consumo das famílias praticamente de 2%, que, pelas minhas contas, vai ser a contribuição das exportações líquidas, que nesse ano, depois de agosto, subiram bastante em relação ao ano passado, por razões específicas. Então, esses dois fatores mudaram. Agora você tem um aumento muito maior da contribuição das exportações líquidas e menor, embora ainda muito relevante, no consumo das famílias. A soma dessas duas contribuições daria um crescimento de 4%. Então, é porque o resto está jogando negativamente, o resto em conjunto está jogando contra o crescimento. De novo, redução de estoques com peso grande, é uma coisa a entender. Mas tem um componente novo de queda, que é a formação bruta de capital fixo. A Margarida deu dado de uma queda de 12 meses, 12 meses, bem entendi, de 1% da formação bruta, mas, pela minha conta, vai se cair mais, vai fechar o ano com uma queda superior a 2% da formação bruta de capital fixo. Então, nós estamos falando de uma contribuição negativa da formação bruta de capital fixo. Bem, examinando essas duas variáveis que puxaram o PIB, consumo das famílias de exportações, o que eu queria fazer, o que chama atenção? O consumo das famílias cresceu nos 2 anos mais do que o PIB, né? Esse é um primeiro ponto que chama atenção. E esse crescimento do consumo das famílias, essa resiliência do consumo das famílias, de certa forma, surpreendente, dada as condições financeiras fortemente restritivas que a gente tem, né? Não só da Selic, mas de toda a curva de juros futuros, num nível muito, muito restritivo para a economia. De onde vem a resiliência, então? Vem de fatores exógenos, essencialmente. O primeiro deles, que já vem não desse ano, mas vem já de antes, é uma extraordinária elevação da renda da agropecuária nos últimos anos. E o efeito, o espalhamento dessa renda pela economia, sendo um dos fatores importantes que, em última análise, turbina o consumo das famílias. Eu diria que um fator muito relevante por trás das surpresas que se teve em relação ao crescimento nos últimos anos está exatamente ligado a esse fator, ao extraordinário crescimento da renda da agropecuária e seu espalhamento na economia. Aliás, tem um artigo sobre isso, para quem estiver interessado, no IBRE, alguns meses atrás, muito interessante. Esse é um ponto que tem a ver. O consumo das famílias também foi impulsionado como a Margarida falou, pelos estímulos fiscais, né? Poderosíssimos, principalmente nesse ano, extraordinariamente elevados também esse ano. E tem os fatores que a Margarida falou, não vou voltar aí, o mercado de trabalho aquecido, o aumento dos rendimentos do trabalho de modo geral, isso potencializado pela queda muito forte da inflação, que também ajudou muito o consumo das famílias, assim por diante. Agora, quanto eu falei que o consumo foi muito resiliente a despeito das condições financeiras restritivas, mas o mesmo não ocorreu com o investimento, a formação bruta de capital fixo. Deve fechar o ano, como eu disse antes, com uma queda, na minha estimativa, acima de 2%. E a gente tem que ver que, pegando, a Margarida deu dado da relação investimento-PIB aí do último trimestre, mas pegando o ano como um todo, essa relação investimento-PIB deve ficar abaixo de 17%, olhando nos últimos 10 anos, é um nível baixíssimo. Na verdade, abaixo disso, a gente só teve o período 2016 a 2020. Mas por quê? Porque em 2016 o investimento tinha despencado na esteira da mega recessão 2015 e 2016. Aí começa a recuperação da economia e foi uma recuperação lenta. E o investimento vindo junto e tal, mas partindo de um nível muito baixo. Então, esse período, e depois emenda com a pandemia, esse período que vai de 2016 a 2020 é o único período nos últimos 10 anos em que a taxa de investimento foi inferior à atual. O resto todo teve taxa de investimento superior.
Lá atrás, o PIB há 10 anos atrás, era um pouco acima de 20%. Bom, e diga de passagem que essas taxas, nesses 10 anos, não impediram um crescimento baixíssimo da economia, o que reforça o quanto essa taxa atual é baixa. Pensando aí no que a Margarida colocou, que é a preocupação com o crescimento potencial. Bom, no caso do outro fator de expansão da economia, que eu me referi, que é as exportações líquidas, contribuição muito importante esse ano, né? 2%, 2% do crescimento total de 3%, 2% é produzido, por incrível que pareça, pelas exportações líquidas. 2% pelo consumo e o resto é contribuição negativa, o resíduo. Nas exportações líquidas, essa contribuição tão extraordinariamente elevada tem a ver com uma diferença muito grande do comportamento muito bom das exportações, aí tanto ligada basicamente exportações de commodities, agrícolas, petróleo, minério de ferro, na esteira aí de uma super safra agrícola e de um excelente desempenho da indústria extrativa. Dentro da indústria é uma exceção o comportamento da indústria extrativa e, aliás, é isso que explica um pouco esse comportamento da indústria PIB não ser tão ruim. A indústria de transformação esse ano está em queda e vai fechar o ano negativo, que é, digamos, o coração da indústria. Então, as exportações cresceram bastante e as importações vão ter uma queda, vão fechar o ano negativo, uma queda. Só que, no caso das importações, isso é uma coisa boa para o crescimento das exportações líquidas, mas e para o crescimento do PIB por essa ótica assim, simples de contribuição das exportações líquidas, mas é uma contribuição boa, na verdade espúria, na verdade, porque esse desempenho das importações, que abriu essa diferença grande para das exportações, é a contraface de péssimos desempenho da indústria de transformação, por um lado, e da formação bruta de capital fixo, no investimento, por outro, que são muito demandantes, vêm muito associados ao desempenho das importações tradicionalmente. Então, é um desempenho, um bom desempenho de forma espúria, na verdade, essa contribuição das exportações líquidas. Por esse lado, quando a gente olha as importações. Como o crescimento do PIB, então, foi sustentado basicamente pelo consumo das famílias e exportações líquidas, ao que tudo indica, a contribuição desses fatores será bem menor no próximo ano, 2024. Então, já por aí, as perspectivas de crescimento de 2024 são desaceleração do crescimento. Sobretudo porque a gente não está vendo, não está vista a possibilidade de outro componente do PIB, por exemplo, no caso seria a formação bruta de capital fixo, ter um crescimento tão vigoroso e compensa a desaceleração esperada do consumo das famílias e da contribuição das exportações líquidas. No caso do consumo das famílias, eu estou falando de desaceleração basicamente porque é coerente com a análise que eu fiz, que a Margarida também fez, que ele está muito influenciado por fatores exógenos no consumo das famílias, que vão perder a potência no ano que vem. Seja a questão da renda agropecuária, que tem sido não só nesse ano, mas em anos anteriores também muito importante para o desempenho do PIB, e ela vai sofrer um impacto negativo de duas coisas, da queda do preço dos commodities no mundo. Os preços de commodities no mundo já estão em queda, aliás, no período mais recente, e tudo indica que vão ter no ano que vem o preço médio das commodities vai ficar abaixo desse ano. E, por outro lado, do lado do crescimento da agropecuária, quer dizer, o nível de produção agropecuária deve continuar elevado, mas talvez seja até levemente superior. O que certamente não haverá é um novo grande crescimento, uma nova super safra. Ele tende a permanecer num nível elevado não muito diferente desse ano. Então, por aí a contribuição, esse fator exógeno não atuará como um fator de expansão do consumo de forma relevante. E o estímulo fiscal também não, como a Margarida já colocou.
Então, a gente tem que esses fatores exógenos por trás do consumo das famílias, e na minha visão, têm sido essenciais, eles não vão estar atuando, vão estar atuando de maneira muito menos intensa, na verdade. Então, nesse contexto de perda de importância dos fatores exógenos, o crescimento vai ser cada vez mais dependente de quê? Do afrouxamento das condições financeiras, seja daquela da Selic sempre combinada com juros futuros. O desempenho da economia depende da curva de juros, não apenas da taxa Selic. E a intensidade desse afrouxamento vai depender basicamente do seguinte: em primeiro lugar, do cenário externo, uma variável crucial. Então, a ver se esse otimismo recente, que se refletiu principalmente na queda das taxas de juros longas dos Treasuries, né, do Tesouro Americano, se ela vai se confirmar, que seria um indicador, enfim, de inflação em queda, juros em queda. Esse é um ponto básico. E do lado das condições domésticas, a questão para mim é a seguinte: para mim é um dado que vai haver os resultados fiscais, tanto do primário, e eu acho também que o crescimento da dívida vai ser maior que está esperando ano que vem, depois é um outro tema que a gente pode tratar outro dia, mas o resultado primário certamente vai ser frustrante. Então, uma questão importante, quando a gente pensa em condições financeiras, é qual vai ser a tolerância dos investidores a isso. Isso é uma incógnita, depende de várias coisas. O resultado pode ser frustrante, como por razões A, B e C, haver uma tolerância com isso. Ou não. Então, esse é um ponto. O segundo ponto muito importante é como o governo vai reagir à desaceleração do crescimento que vai estar ocorrendo. Ele já está ocorrendo. Essa estagnação na margem. Como é que o governo vai reagir a isso? As pressões políticas previsíveis do governo, do executivo, vão ser por aumentar gastos e uma redução artificial dos juros. Isso é meio evidente. A questão é se essas pressões vão se refletir ou não em mudanças, de fato, na direção da política econômica. Essa é a questão. Em caso afirmativo, a tendência é que esse afrouxamento das condições financeiras necessárias para um desempenho melhor ano que vem, ou não tão ruim, acabe sendo freado. Quer dizer, vai acabar tendo, até a Selic pode cair, mas os juros futuros vão subir, o dólar subiria e o desempenho da economia, crescimento e inflação, seriam fatalmente afetados negativamente. De qualquer forma, aí concluindo, de qualquer forma, mesmo num cenário mais otimista, em que haja espaço, de fato, para uma redução relevante da Selic, acompanhada de redução das taxas de juros futuras, né, uma melhora na curva de juros, e que o câmbio fique estável ou mais apreciado, mesmo assim, as condições financeiras ainda vão estar num terreno restritivo. E é pouco provável, me parece, que o impacto expansionista sobre a atividade econômica, né, dessas condições financeiras mais favoráveis, seja suficiente para evitar uma desaceleração relevante do crescimento no ano que vem. Uma desaceleração para, digamos, nesse cenário onde as coisas funcionam bem, na minha opinião, um intervalo entre 1,5 e 2. É para isso que a gente caminharia na hipótese das coisas estarem caminhando bem. Pela perda dos fatores exógenos e tudo mais que eu falei antes. Então, é basicamente isso que eu teria a dizer. Bom, hoje ficamos por aqui e até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.